Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E na edição de hoje, uma reportagem especial sobre exames ocupacionais. Por que o trabalhador só pode ser contratado e demitido depois de ser avaliado por um médico do trabalho? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é a tireoide. Quais são os problemas de saúde enfrentados por quem sofre alterações nessa glândula? E como isso afeta o dia a dia das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho? Em São Paulo, TRT da 2ª Região promove curso gratuito para que advogados com deficiência visual possam aprender a navegar pelo processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT. E no quadro Trabalha Brasil, a rotina de uma profissional que usa uma terapia milenar chinesa para tratar doenças em animais. Eu estou falando da acupuntura. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Garantir boas condições de saúde e minimizar o surgimento de doenças. Estes são alguns objetivos buscados pelos empregadores ao cumprir o que está previsto na CLT e exigir exames ocupacionais dos empregados. Na reportagem especial de hoje, vamos saber tudo o que diz a lei sobre esses exames, quando devem ser realizados e quais deles podem ser exigidos na hora da contratação ou da demissão. Veja só. Entrevista feita, documentos pessoais separados, tudo certo para começar no novo emprego. Mas antes é preciso fazer o exame admissional. Júlia conseguiu uma vaga para trabalhar como recepcionista e foi cedo para a clínica. No exame da recepcionista, a médica do trabalho aferiu a pressão arterial, fez algumas perguntas, além de auscultar os pulmões para diagnosticar possíveis doenças. Depois de tudo isso, a nova recepcionista foi considerada apta para exercer a função. Acho importante as empresas se preocuparem realmente e ter a obrigação de fazer isso, porque tem funcionários que devem ter alguma debilidade, deve ser debilitado de alguma forma para fazer algumas funções devidas, como coluna, essas coisas que influenciam demais. O admissional é para verificar se o trabalhador está em condições de exercer aquela atividade laborativa. São exames que constatam se aquela pessoa tem alguma incapacidade para desenvolver aquela situação, né? Se é um trabalho que te exponha a pressões fora do ambiente comum. O exame admissional sempre deve ser feito antes que o empregado comece a trabalhar. Isso está previsto no artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A lei ainda determina que o trabalhador faça exames na demissão e periodicamente durante o contrato de trabalho. Todos eles devem ser pagos pela empresa e realizados por um médico do trabalho. Alguns trabalhadores acham estranho que o exame para trabalhar seja muito complexo. Eles acham que tem que ser uma pergunta, tá tudo bem, mede pressão, tá ok, pode liberar o trabalho. Não é bem assim, não. O trabalhador tem que ser submetido a um exame clínico completo. O prazo para que esse exame periódico seja feito depende do tipo da atividade exercida e da idade do empregado. Em casos em que o trabalhador é exposto a ambientes insalubres, por exemplo, o exame deve ser feito a cada 6 meses, mas fora isso, pode ser anual ou a cada 2 anos. Os prazos para a realização dos exames estão previstos na norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho. Nela são fixadas as regras do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ela determina que, além dos exames previstos na CLT, como o admissional, o periódico e o demissional,
É obrigatório que sejam realizados exames médicos quando o empregado mudar de função para outro posto que o expõe a risco ou quando ele retornar ao trabalho, depois de ficar por 30 dias ou mais afastado por motivo de doença, acidente de natureza ocupacional ou não, ou parto. O médico do trabalho pode declarar, a partir dos exames feitos, que o trabalhador não é capaz de desenvolver determinada atividade. Para isso, é preciso que a incapacidade seja comprovada. Já quando o médico identifica algum indício de doença causada pela atividade laboral, o trabalhador deve ser encaminhado à Previdência Social. Por exemplo, ele já entra com uma doença que nós, sabidamente, já temos conhecimento de que com a atividade que ele vai desempenhar, vai agravar aquela doença. Então, a gente, digamos, dá o parecer de que ele não pode desempenhar aquela atividade. Nesse caso, é necessário que ele encaminhe para o INSS para que seja atestado, de fato, se é uma doença ocupacional, fazer uma perícia, né, uma perícia médica nesse sentido, e verificando que há uma doença ocupacional que incapacite, né, o funcionário ao exercício das atividades, aí ele é afastado, colocado em licença, né, auxílio-doença, conforme os casos previstos em lei. Apesar de a finalidade desses exames ser a de prevenir possíveis doenças ou evitar que o trabalhador exerça uma função incompatível com o estado de saúde, há exames que o médico do trabalho não pode solicitar, a não ser que sejam indispensáveis para o exercício da profissão. Testes toxicológicos, por exemplo, podem ser considerados discriminatórios. A 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou, em 2012, um caso de um auxiliar de serviços gerais que entrou na Justiça depois que descobriu que, durante os exames periódicos exigidos pela empresa, era submetido a exame toxicológico, sem ter conhecimento disso. A turma condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000 de indenização ao trabalhador. A CLT prevê que o exame toxicológico é permitido para o exercício de algumas profissões, como, por exemplo, a de caminhoneiros. A própria CLT prevê o caso do exame toxicológico, mas apenas para motoristas, né, operadores de máquinas, que há, de fato, um prejuízo, né, tanto para o funcionário quanto para a sociedade, né? Já o pedido de teste para comprovar doenças graves, como HIV, são proibidos. De acordo com a portaria número 1246 do Ministério do Trabalho, não é permitida nos exames médicos de admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego a exigência de apresentação de teste de HIV. Pedidos de teste de gravidez ou fertilidade durante o exame admissional ou periódico também são considerados discriminatórios. A exigência é considerada crime, previsto na Lei 9.029 de 1995. A exigência destes testes, desses atestados de gravidez, ela viola os direitos da personalidade, a intimidade dessa empregada. E são passíveis de reparação, ou seja, gera o dever de se pagar a indenização por danos morais. Seja no exame admissional ou demissional, o médico deve emitir o atestado de saúde ocupacional em 2 vias. Na clínica, nós ficamos com o registro das informações do paciente no prontuário médico. Uma via é entregue do ASO, do atestado expedido e entregue para a empresa, e a segunda via é entregue para o trabalhador. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT de Goiás reverteu a justa causa de um empregado da Unilever dispensado por se envolver em uma briga no local de trabalho. O tribunal verificou que a empregadora aplicou a penalidade máxima ao trabalhador, mas não apresentou nenhuma prova para demonstrar os fatos narrados, o que fere o novo Código do Processo Civil e o princípio da continuidade da relação empregatícia.
O TRT do Piauí reconheceu o vínculo de emprego infantil e condenou uma dona de casa a pagar verbas trabalhistas e R$1.000 de indenização por danos morais coletivos. A mulher mantinha em casa uma menina que prestava serviços domésticos. A garota sofria agressões físicas e psicológicas, além de dormir em uma despensa, em condições insalubres, e ser difamada pela dona de casa. O valor da indenização vai ser destinado ao Fundo de Amparo do Trabalhador. A TAM Linhas Aéreas foi condenada a pagar ressarcimento de R$50 mensais a uma comissária de bordo por valores gastos com maquiagem. A decisão do TRT da 2ª Região, em São Paulo, se baseou no fato de que a empregadora não fornecia os produtos para serem utilizados no serviço e exigia que as empregadas estivessem maquiadas, correndo o risco de não serem autorizadas a trabalhar caso não cumprissem as regras estéticas da empresa. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre os problemas de tireoide, como eles podem afetar a saúde de um trabalhador. E ainda hoje, TRT da 2ª Região promove curso gratuito para que advogados com deficiência visual possam aprender a navegar pelo PJE-JT. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O TRT da Bahia realizou a entrega dos donativos da campanha de doação de agasalhos à Polícia Militar do Estado, que ficará responsável por distribuí-los aos moradores de rua. A ação arrecadou material de uso adulto e infantil, masculino e feminino, para distribuição na capital e no interior da Bahia. Foi realizado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o Seminário Jurídico Relações Trabalhistas no setor de transporte rodoviário de cargas e agronegócios. Dividido em 3 painéis, o seminário abordou temas como os limites dos instrumentos coletivos, como meio de normatização das relações trabalhistas, a categoria profissional diferenciada dos condutores rodoviários do setor do agronegócio e as novas perspectivas do sindicalismo no Brasil. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, do TRT da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, começou a realizar audiências de 2º grau. As audiências ocorrem no 3º andar do prédio sede do regional. Os processos que serão incluídos na pauta do Sejusc são demandas que já foram julgadas e estão em grau de recurso de revista ou em grau de execução onde as partes têm interesse em conciliar. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre a tireoide, uma glândula que tem funções importantes na regulação de hormônios e influencia na concentração, no humor e no controle emocional. Quando a tireoide não funciona corretamente, a pessoa pode ter problemas de saúde, que podem influenciar inclusive a rotina de trabalho. A tireoide é como se fosse uma bateria humana. É uma glândula responsável pelo controle metabólico do corpo e de diversos outros sistemas, como o sistema nervoso e o sistema circulatório. A gente está aqui com o professor Luciano Duque, engenheiro elétrico, e a partir dessa metáfora, com as baterias, a gente vai tentar demonstrar como funciona a tireoide. Aqui, no caso da bateria fraca, com pouca carga, é como se fosse o hipotireoidismo. O corpo fica mais lento, parece que não responde adequadamente, a pessoa fica mais cansada. E no caso da outra bateria, a gente percebe a diferença aí no aparelho do professor pela temperatura, é o caso do hipertireoidismo. E no corpo humano, é como se o corpo ficasse mais ativo, podendo até causar uma taquicardia. Guilherme descobriu que tinha hipotireoidismo há cerca de 3 anos, sem querer. Eu descobri porque eu estava fazendo exames para descobrir a dislexia que eu tenho, e a médica, em um dos exames que ela pediu, ela percebeu que tinha alterações hormonais. Foi aí que ele pesquisou sobre a doença e começou a entender o porquê de ter ganhado peso, ter tantos problemas de memória e a ficar cansado de uma maneira fora do normal. Tudo isso ele já vinha sentindo há quase 7 anos. Para mim, um dos sintomas mais fortes que eu tenho é a memória. Eu acabo esquecendo muita coisa. Então, eu comecei a entender por que eu esquecia.
eu venho andando para o trabalho, eu entendi porque que mesmo com caminhada eu continuava engordando. E isso também foi muito bom saber. E no meu trabalho também ajudou que eu fiquei menos cansado, que era outra característica que eu tinha. Terminava o dia muito cansado. A tireoide fica localizada na região do pescoço, um pouco abaixo do pomo de Adão, e é responsável pela produção dos hormônios T3 e T4, que são reguladores do funcionamento do cérebro, rins, coração e outros órgãos vitais. Tanto no hipotireoidismo, quando há uma quantidade insuficiente dos hormônios produzidos, como no caso do hipertireoidismo, que é uma produção excessiva, a glândula pode aumentar de tamanho. É possível perceber alguma alteração na glândula com um autoexame, massageando o pescoço, mas é indicado que sempre se busque um especialista no assunto, como esta médica que explica quais são os procedimentos após se detectar algum inchaço. Quando a gente tem suspeita de malignidade, a gente faz uma punção, que é o que vai tentar definir ou não o diagnóstico, e persistindo-se na dúvida, cirurgia para fazer essa análise. Mas a minoria segue o caminho cirúrgico. Grande parte vai para a punção. E desses, quase todo mundo vem com benignidade. Além do inchaço na tireoide, o corpo apresenta alguns sintomas. No hipotireoidismo, a pessoa apresenta diminuição da memória, cansaço excessivo, dores musculares e articulares, sonolência, aumento dos níveis de colesterol no sangue e depressão. No hipertireoidismo, os sintomas são: coração dispara, o intestino solta, a pessoa fica agitada, fala demais, gesticula muito, dorme pouco, sente-se com muita energia, embora também esteja cansada. O tratamento do hipotireoidismo é a reposição hormonal com remédios. Já no hipertireoidismo, é preciso um acompanhamento médico mais intenso. O hipertireoidismo, a gente também... Aí varia mais. A gente também tem um tratamento com medicação oral, mas também há, às vezes, indicação de realização de cirurgia ou de tratamento com iodo radioativo. Então, são as 3 modalidades de tratamento. Aí vai depender muito da parte clínica, das condições do paciente, da resposta inicial às opções. Então, às vezes, a gente opta por começar por um tratamento e não dá certo. É mais variado. Como o hipertireoidismo é mais instável, esse paciente fica muito mais preso ao consultório, ao médico, porque as reavaliações são mais frequentes, você tem que fazer exame com muita frequência. O hipotireoidismo, quando bem controlado, o paciente vem no consultório uma vez ao ano, então é bem mais simples, né? Essas alterações hormonais podem fazer diferença no ambiente de trabalho, principalmente quanto ao rendimento e produtividade, devido à falta de disposição. O Guilherme, por exemplo, precisou aprender a lidar com a falta de memória. Como eu esqueço muita coisa, eu comecei a usar um caderninho, inclusive foi orientação da minha chefe, ela falou: Guilherme, você esquece muita coisa, usa esse caderninho, e também comecei a usar a ferramenta de agenda no computador. Então, eu tenho alguma coisa muito importante, tenho uma reunião, tenho alguma entrega para fazer, eu faço questão de colocar lá na minha agenda para, na hora que eu tenho que fazer isso, piscar. Eu sempre peço para piscar 15 minutos antes, para não esquecer de jeito nenhum, porque às vezes, nesses 15 minutos, eu esqueço. Como não existe uma cura definitiva, é importante seguir o tratamento pelo resto da vida e sempre fazer o acompanhamento médico. A gente vê também o pessoal que já tem o diagnóstico e resolve largar, porque por ser um tratamento muito longo, a pessoa às vezes cansa, não quer mais, deixa de usar o remédio. Então, assim, o não uso do hormônio pode ser muito prejudicial. Pode só dar um ganho de peso, um edema nas pernas, que a pessoa também não tá nem aí, mas do mesmo jeito que tem retenção hídrica em perna, no coração, no pulmão, no intestino, então a gente começa a não absorver bem alimento, a gente começa a não absorver bem outras medicações, porque o intestino está todo cheio de líquido, então ele também não funciona direito, né? Então tem esse complicador. E o hipertireoidismo não tratado, aí também o maior risco é a questão cardiológica, de aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca e arritmia. No próximo bloco, advogados com deficiência visual aprendem a navegar pelo processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT, por meio de um curso oferecido pelo TRT de São Paulo. E no Trabalha Brasil, a rotina de uma profissional que usa a acupuntura para tratar doenças em animais. Nós voltamos daqui a pouco.
Agora nós vamos falar sobre inclusão. Advogados com deficiência visual participam de um curso gratuito e aprendem a utilizar o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. A iniciativa é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Esse som é de inclusão. Por meio de um programa leitor de tela, Lucas, que é advogado com deficiência visual, consegue acessar o PJE, o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. A gente possui realmente algumas dificuldades e o curso está nos mostrando exatamente, talvez um pouco o contrário que a gente imaginava, que 90%, 85% é bem acessível, é possível a gente trabalhar com ele. A tecnologia funciona da seguinte forma. Com o leitor de tela, é possível ouvir o que está escrito e assim navegar pelo PJE. E é exatamente isso o que Lucas e outros 6 alunos com deficiência visual fazem neste curso, organizado pelo TRT da 2ª Região, em São Paulo, totalmente de graça. O treinamento, de 7 dias, é feito por servidores com e sem a deficiência. Antes, os instrutores são preparados pelo CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Elaboramos um treinamento englobando as principais atividades que um advogado no dia a dia realiza. O protocolo de processo, o peticionamento, enfim, todas as principais atividades que o advogado realiza no seu dia a dia de trabalho. Aqui no curso, os alunos também têm acesso a descrições que não são possíveis pelo leitor de telas. Por exemplo, que as abas do sistema do PJE são da cor azul e também a disposição na tela do computador de atalhos e comandos, se estão à esquerda ou à direita, em cima ou embaixo. Todas essas informações são repassadas por servidores. É um dever humanitário de inclusão do ser humano no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, na realização total do seu desenvolvimento. A gente tem que pensar no servidor, mas também no jurisdicionado e no advogado com deficiência e oferecer condições adequadas de trabalho para todos eles. E é muito importante para que isso aconteça que os sistemas sejam acessíveis. Para quem participa do curso, a capacitação faz diferença na vida profissional. É um conhecimento que até então não tinha, então eu acho que os advogados que têm interesse, demonstram interesse, não vão ter aquela desculpa de poder falar, olha, eu não consigo advogar, não consigo exercer o meu direito profissional porque o sistema está inacessível. A acupuntura é uma técnica chinesa muito conhecida em todo o mundo. Mas você já ouviu falar em acupuntura para animais? No quadro Trabalha Brasil de hoje, vamos conhecer uma veterinária que trata os animais por meio da introdução de agulhas em pontos específicos. Você vai saber mais sobre essa técnica e qual a importância dela na qualidade de vida dos bichinhos. Quem olha pensa que as agulhas de acupuntura no Pingo são para ele relaxar, mas elas estão aí com outra função. O Pingo ficou com paralisia no lado esquerdo da face devido a uma cirurgia. Não conseguia piscar o olho ou mastigar bem um alimento. O veterinário prescreveu a acupuntura. Ele começou o tratamento e a tomar remédios fitoterápicos há 4 meses. Hoje já melhorou quase 100%. Essa aqui é a moxa terme, que no caso dele a gente passa em toda a região da face devido à paralisia facial esquerda que ele apresentou. Então, ela serve para estimular o fluxo de Qi, fluxo de energia, promove vasodilatação e relaxa a musculatura. A gente vai colocar um ponto aqui na região do lábio, que é para tirar toda aquela estagnação e desbloquear o meridiano dessa região facial, que é onde ele tinha a paralisia. Aqui a sessão é sempre acompanhada pelo responsável do animal. No caso do Pingo, a Fernanda e a filha ficam ao lado, fazendo carinho. 3 sessões ele já estava melhorando bem. E já estava começando a mexer os olhos. O olho esquerdo. Não estava mais aquele olho arregalado e seco. Aí a melhora foi indo rápido. O método não tem contraindicação. Qualquer animal, macho ou fêmea, novo ou idoso, de pequeno ou grande porte, pode fazer acupuntura.
A acupuntura não é só agulha, tem várias técnicas que a gente pode fazer primeiro. Então a gente faz uma moxa bustão, ou aquele paciente extremamente agitado que não aceita agulha, que cai tudo, a gente faz com laser. O efeito do laser também é bem interessante. Tem implante de ouro, tem quimiopuntura, tem várias outras técnicas que a gente pode usar. Mas a grande maioria aceita o tratamento sem dificuldade nenhuma. A doutora Lena trabalha com acupuntura há mais de 9 anos. Pós-graduada em acupuntura veterinária, coleciona histórias de sucesso dos bichinhos que já tratou. Fora da clínica, a gente faz um trabalho de apoio ao zoológico, né? Um trabalho voluntário nos animais do zoológico. Então lá eu já fiz acupuntura em lhama, em leão, cachorro do mato e cobra. Foram experiências incríveis, assim, todos os animais sem sedação, inclusive o leão sem sedação, cachorro do mato, a lhama sem sedação, todo mundo, todos os animais mesmo, do mesmo jeito que está aqui, só com a contenção, devida à contenção. Em 2014, a acupuntura foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Para realizar a técnica, o profissional precisa ser qualificado, deve ser formado em medicina veterinária e pós-graduado em acupuntura para animais. A acupuntura veterinária é eficaz para o tratamento de diversos problemas, como, por exemplo, doenças musculares, gastrointestinais, respiratórias, paralisias e convulsões, dentre outros. E o resultado é impressionante. Tem um paciente que tinha crises convulsivas. Chegou a ter 8 crises em um único dia. A proprietária não queria tratar com os medicamentos da medicina convencional e veio para a acupuntura. Hoje em dia ele está mais de 6 meses sem nenhuma crise convulsiva. É extremamente gratificante poder trabalhar com eles, principalmente numa área que a gente vê resultado e uma área que o animal gosta de vir, ele sente prazer de vir para o consultório de acupuntura. Não é aquele animal que chega morrendo de medo e quer ir embora, não, ele chega, ele relaxa, ele vem feliz e a gente sabe que está proporcionando qualidade e bem-estar para ele, né? Qualidade de vida, alívio de dores, então assim, realmente é uma área da veterinária muito gratificante de se trabalhar. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau!